Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Digital Vídeos. Eu sou o Alberto e trago como tema deste vídeo a aviação civil. O meu pai trabalhou durante 20 anos na Panair do Brasil e posteriormente por mais 8 anos na Varig, e eu praticamente nasci a bordo. Eu voei nas mais diversas companhias aéreas e nas mais diversas aeronaves. Então eu resolvi compartilhar isso com vocês e estou trazendo nesse vídeo os modelos de avião nos quais eu voei, que eu considero como os grandes clássicos da aviação brasileira. O Hawker Sidney 748, conhecido como Avro, é um avião com capacidade para 4 tripulantes e em torno de 40 passageiros. Era fabricado na Inglaterra e destinado a missões de transporte de passageiros. Seu primeiro voo foi em 1960 e ele foi uma aeronave de grande sucesso. No Brasil, quem operou essa aeronave foi a Varig e a FAB. E nós fizemos um voo, na realidade 2 voos, um de ida Belém, Santos Dumont, Rio de Janeiro, e volta a Santos Dumont, Valdecans, Belém, num Avro da FAB. O avião foi produzido entre 1961 e 1988 e atingia a velocidade máxima de 473 km por hora. Sua autonomia de voo era de 2.840 km. Foram produzidas 382 unidades. O SE-210 Caravelle foi o primeiro avião comercial a jato de curto e médio curso produzido pela francesa Sud Aviation a partir de 1955. Ele é considerado um dos primeiros projetos de jato comercial de sucesso, já que o avião que o antecedeu, o Comet, apesar de ter entrado antes em operação e em serviço, sofreu uma série de acidentes que obrigaram sua retirada prematura. Durante vários anos, o Caravelle tornar-se-ia um dos jatos comerciais com maior sucesso, sendo comprado e utilizado por vários países europeus e americanos. Historicamente, o Caravelle foi muito importante pela inovação de ser o primeiro avião com seus 2 motores montados na fuselagem traseira, deixando as asas completamente livres. A produção do Caravelle aconteceu entre os anos de 1958 e 1972, seu primeiro voo, 1955. A aeronave atingia uma velocidade máxima de 805 km por hora e tinha uma autonomia de voo de 2.350 km. Dependendo do modelo e da configuração, é bom lembrar que nessa informação nós temos o Caravelle 1, o Caravelle 3, o Caravelle 6 e o Caravelle 7, poderiam transportar de 64 a 80 passageiros. Foram produzidas 250 unidades dessas versões. No Brasil, o Caravelle foi operado inicialmente pela Varig na versão 6 e pela Panair do Brasil e pela Cruzeiro, na época Cruzeiro do Sul, a versão 6R. Fizemos muitos voos no Caravelle, especialmente nos Caravelles da Panair do Brasil e posteriormente da Cruzeiro do Sul, principalmente no trecho Belém-Galeão, Galeão-Belém. Uma novidade na época foi que a Cruzeiro lançou a bordo cinema no Caravelle, em que se tinha um projetor clássico, um projetor com um rolo de filme que passava o filme durante o voo. Essa foi realmente uma inovação. O Consolidated PBY Catalina é um hidroavião bimotor de uso militar durante a Segunda Guerra Mundial, originalmente desenhado pela Consolidated para transporte e vigilância aérea das missões antissubmarinos no Atlântico e Pacífico. Posteriormente, versões para uso civil foram utilizadas em diversos países do mundo, principalmente como cargueiros. A aeronave atinge uma velocidade máxima de 314 km por hora, com um alcance de 4.030 km.
Esse avião foi produzido entre 1936 a 1945. Na forma civil, ele tinha capacidade para transportar somente 8 passageiros. Seu primeiro voo ocorreu em 1935. Foram produzidas 2.661 unidades. No Brasil, essas aeronaves foram operadas principalmente pela FAB, pela Panair do Brasil e pela Cruzeiro, até 1966. Hoje temos um exemplar exposto no Museu da Aeronáutica em Belém. Viajamos no Catalina algumas vezes, ainda em tempos muito remotos na Panair do Brasil, entre Belém e Óbidos, quando Óbidos não tinha um aeródromo, então o avião pousava no Rio Amazonas, na forma realmente de hidroavião, e depois pela FAB para alguns voos curtos, especialmente no tempo que se fazia serviços no Colégio Marista em Belém. Lockheed Constellation é um avião quadrimotor a pistão construído pela americana Lockheed entre os anos de 1943 e 1958. Ao todo foram construídos 856 unidades em 4 modelos diferentes, todos com o mesmo design característico, cuja forma de golfinho possuía uma tripla empenagem, o que quer dizer que na parte traseira da aeronave o leme era dividido em 3 setores. Essa característica foi marcante nesse modelo de avião, era facilmente reconhecido. Foi um avião muito usado no transporte de passageiros e também como avião militar, transporte militar, porque associava 2 fatores muito importantes. Ele atingia 607 km por hora, até 607 km por hora, e tinha um alcance de 8.288 km, o que o elegia como uma excelente aeronave para voos intercontinentais, transoceânicos, né? O Constellation, dependendo da sua versão e do que a companhia aérea solicitava, poderia transportar de 94 a 107 passageiros. E no Brasil, essa aeronave foi operada pela Real Aerovias, pela Varig, pela Panair do Brasil e, no final, pela Arruda, uma empresa na Amazônia. Nós voamos exclusivamente nos Constellations da Panair do Brasil, em alguns trechos entre Belém e o Nordeste e entre Belém e o Rio de Janeiro. Convair 990A. O Convair 990, também conhecido como Coronado, esse nome é devido ao lago onde ficava a fábrica da Convair, foi uma versão alongada do que se chamou de Convair 880, tendo aumentado sua capacidade de passageiros de 96 para 121, dependendo da configuração. Essa aeronave foi produzida entre 1961 e 1963. Neste tempo foram fabricadas apenas 37 unidades. Tinha como peculiaridade a velocidade, pois quando comparado com seus concorrentes, que na época era o Boeing 707 e o Douglas DC-8, o Convair 990 poderia atingir uma velocidade máxima de Mach 0.91, ou seja, até próximo dos 1.000 km por hora. A velocidade medida era 990 km por hora. Além de tudo, o avião, a versão 990A, tinha mais tanques de combustível, então tinha um alcance de até 9.000 km. A versão que a Varig trabalhou era a 990A, que poderia transportar de 121 a 143 passageiros. O primeiro voo do Convair foi em 1961. Como foi falado, no Brasil a operadora dessa aeronave foi a Varig, que herdou os Convair 990A de uma encomenda feita pela Real Aerovias, já que a Varig adquiriu a Real. Nós fizemos apenas um voo no Convair 990A entre o Galeão e o aeroporto de Belém do Pará, num voo que era uma perna de um voo internacional. O voo saía do Rio, fazia uma escala em Belém, em Caracas e ia para Miami. Foi apenas um voo, mas foi muito interessante.
O Douglas DC-3 é um avião que teve um efeito duradouro no setor da aviação comercial, especialmente nas décadas de 30 e 40 e no período da Segunda Guerra Mundial. O avião foi desenvolvido a partir do Douglas DC-2. O DC-3 é um bimotor de metal de asa baixa com trem de pouso na parte traseira da cauda, propulsionado por dois motores a pistão radial de 1.200 cavalos de potência cada. Tem uma velocidade máxima de 370 km por hora e a capacidade para transportar entre 21 a 32 passageiros, ou na versão cargueira até 2.700 kg de carga, com um alcance de 3.400 km, podendo operar em pistas curtas e não pavimentadas. É considerado o primeiro avião de passageiros capaz de operar com passageiros, dando lucro para a empresa aérea. Após a guerra, o mercado de aviões foi inundado com aviões de transporte militar excedentes, entre eles o DC-3. Comercialmente, foi tornado obsoleto nas rotas, especialmente nos Estados Unidos, nas principais rotas, pois ele foi sendo substituído por tipos mais avançados, como o Douglas DC-6 e o Lockheed Constellation, mas seu design se mostrou ainda muito útil e adaptável. A produção civil do DC-3 terminou no ano de 1942, com 607 unidades fabricadas, mas a versão militar se estendeu até 1950. As versões militares, incluindo a versão C-47, o Skytrain, e as versões soviéticas e japonesas, elevaram a produção total da aeronave para 16.000 exemplares. Muitos desses aviões continuam ainda a prestar serviços em uma variedade de funções. Estimava-se que até o ano de 2013, 2.000 DC-3 e derivados militares ainda estavam voando. O primeiro voo do DC-3 ocorreu em 1935. No Brasil, quase todas as empresas aéreas mais antigas operaram a aeronave. Nós tivemos a honra e o prazer de voar em DC-3 da FAB, da Panair do Brasil e da Varig. O Douglas DC-8 é um avião comercial a jato produzido pela americana Douglas Aircraft Company. O DC-8 foi o primeiro jato comercial produzido pela Douglas, utilizado principalmente para rotas intercontinentais. Equipado com 4 motores a jato, demonstrou ser uma excelente aeronave, que só não teve maior sucesso devido a um erro de estratégia, pois teve seu projeto iniciado um ano após a entrada do Boeing 707, seu concorrente direto, que alavancou o fabricante de Seattle, ou seja, a Boeing, para a supremacia entre os fabricantes norte-americanos. Foi o primeiro avião de passageiros a quebrar a barreira do som, fato que ocorreu durante um voo de testes com a aeronave em um mergulho. Existem versões de 10 a 50. A aeronave atingia uma velocidade máxima de 946 km por hora e tinha um alcance de 10.000 km. Foi produzido entre os anos de 1958 a 1972. Podia transportar de 118 a 189 passageiros, dependendo da configuração e do modelo, e o seu primeiro voo foi registrado em 1958. Ao todo, foram produzidas 556 unidades. Operaram no Brasil o DC-8, inicialmente a Panair do Brasil, e depois a Varig, que herdou os DC-8 da Panair. Ainda há poucos anos atrás, algumas empresas operadoras de carga ainda operavam DC-8 no Brasil. Nós voamos um voo bastante curto de um DC-8, que foi uma ponte aérea Rio-São Paulo. O Lockheed L-188 é um avião comercial de médio porte turbohélice de fabricação norte-americana, projetado e construído pela Lockheed. Foi o primeiro avião turbohélice comercial construído nos Estados Unidos e voou pela primeira vez em 1957.
Após diversos acidentes nos Estados Unidos, o avião ficou com má reputação e as empresas aéreas americanas começaram a se livrar dele. No Brasil, porém, a aeronave foi um grande sucesso e atuou prioritariamente na ponte aérea Rio-São Paulo, de 1962 a 1992, com mais de 500 mil viagens, 33 milhões de passageiros transportados, totalizando 30 anos de serviço. A aeronave atingia a velocidade máxima de 652 km por hora, poderia voar por 4.500 km, foi produzido entre 1957 e 1961, podia transportar de 65 a 95 passageiros, dependendo, claro, da configuração solicitada pela empresa aérea, e foram produzidas apenas 170 unidades. No Brasil, a empresa que operou essas aeronaves foi a Varig, que tinha uma frota de 15 unidades. Voamos no Eletra apenas uma vez num trecho Rio-São Paulo. O Fairchild FH-227, também chamado Fokker F-27, e no Brasil recebeu também a denominação de Hirondelle, é uma aeronave bimotor turbo-hélice de médio porte, com capacidade para transportar entre 40 e 50 passageiros em viagens de curta e média distância. Foi projetada e desenvolvida na Holanda pelo então fabricante Fokker Aircraft, na década de 1950 e fabricada a partir de 1958. A aeronave foi fabricada tanto na Holanda como nos Estados Unidos. Atingiu uma velocidade máxima de 486 km por hora, tendo um alcance de 1.741 km. Sua produção se estendeu entre 1958 e 1987, tendo seu primeiro voo sido registrado em 1955. Ao todo foram produzidas 586 unidades. No Brasil, muitas companhias operaram esse modelo, sendo entre elas a Paraense, a Taba, a TAM, Tavage, Rio Sul, Varig, Brasil Central e Votec, entre outras empresas de menor porte, e até como na versão cargueira. A Varig operou as aeronaves Fokker 27, oriundas da Paraense, utilizando essas aeronaves na ponte aérea, porém sem colocar sua logomarca. Nós voamos no Hirondelle da Paraense entre Belém e o Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, com várias escalas, tanto ida quanto volta. O BAC-111 ou 111 é um avião a jato de curto alcance desenvolvido pela Hunting Aircraft e produzido pela British Aircraft Corporation após a fusão da Hunting com outras empresas britânicas em 1960. Foi um dos mais bem-sucedidos modelos produzidos no Reino Unido, tendo sido largamente utilizado desde o início da década de 1960 até a sua aposentadoria na década de 1990 devido a restrições de ruído. O 111 foi desenvolvido para substituir o modelo turbo-hélice Vickers-Viscount nas rotas da British European Airways e outras operadoras. Foi o segundo avião a jato de carreira a entrar em serviço, sendo o primeiro o francês da Sud Aviation, o Caravelle. Por esse motivo, foi possível obter vantagens de um motor com maior economia de combustível e menores custos para operar. Isso tornou popular o 111, com metade das vendas iniciais feitas a clientes nos Estados Unidos. A aeronave atingiu uma velocidade máxima de 870 km por hora, tendo um alcance de 2.740 km. Foi produzido entre 1963 a 1982. Poderia transportar 89 a 119 passageiros e o seu primeiro voo aconteceu em 1963. No total, foram produzidas 244 unidades. As operadoras no Brasil foram a VASP, a Sadia
e a Transbrasil. A FAB utilizou o avião como avião presidencial e ela operou 2 111s. Nós voamos exclusivamente nos 111 da VASP entre Belém, Brasília e o Galeão e Belém, Brasília e Guarulhos, ida e volta. O NAMC-YS-11 é um avião turbo-hélice construído por um consórcio japonês, o Nippon Aircraft Manufacturing Corporation. O programa foi iniciado em 1954 pelo Ministério do Comércio Internacional e Indústria do Japão. O primeiro voo aconteceu em 1962. A aeronave atingia velocidade máxima de 476 km por hora e podia voar por 3.112 km. Foi produzido entre 1962 e 1974. Transportava entre 40 a 60 passageiros. No total foram produzidas 182 unidades. No Brasil, o YS-11 foi operado pela Cruzeiro e pela VASP, que o denominou de Samurai. Nós voamos no YS-11 da Cruzeiro entre Belém e o Rio de Janeiro, com diversas escalas ida e volta. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo sobre os modelos de aeronaves que eu considero clássicos nas quais nós voamos. Se você gostou, não deixe de assistir os outros vídeos que vão falar um pouco sobre os modelos que eu considero intermediários e depois 2 vídeos sobre as aeronaves mais modernas nas quais voamos. Muita coisa boa vem por aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative a notificação e inscreva-se no canal. Valeu por ter ficado até agora. Até o próximo.